Como utilizar o gelo nas lesões? Literalmente, vamos falar da terapia com frio, isto é, aplicação terapêutica de qualquer substância no corpo que remova o calor corporal, diminuindo a temperatura dos tecidos. Sendo assim, todas as técnicas que fazem uso do gelo, tais como massagem com gelo, crioalongamento, colocação do gelo nas lesões traumáticas e atraumáticas, são chamadas de crioterapia. Sempre que ocorre um trauma, luxação, pancada, entorse, fratura, é normal o organismo reagir produzindo a inflamação, que se instala a partir das primeiras 36 horas após os traumas. Vem associado com inchaço, aumento da temperatura local, vermelhidão e dor. O gelo, bem utilizado e de forma correta, é um dos principais recursos físicos e de baixo custo, chamado de anti-inflamatório. A inflamação não é algo indesejado e sim necessário, pois é aí que se inicia o processo de cicatrização dos tecidos lesados. Por isso, quando usamos recursos chamados de anti-inflamatórios, a intenção não é de interrompê-la e sim controlá-la. Quando esfria o local machucado, o principal efeito é o fechamento das artérias e veias, diminuindo o inchaço. Diminuição do metabolismo, diminuindo a temperatura. Redução do consumo de oxigênio, energia e bloqueio de sensibilidade, analgesia, alívio de dor. Todos esses efeitos são muito bons para o controle da inflamação. Porém, após 48 horas do trauma, as células de reconstrução começam a iniciar seu processo para refazer os tecidos lesados e precisam que as artérias estejam abertas para trazer os nutrientes necessários e que o metabolismo da região esteja funcionando normalmente para poder produzir novos tecidos. Então, se deve interromper o uso do gelo, pois aí ele causará um atraso na cicatrização tecidual. Então o paciente tem uma melhora total dos sintomas da inflamação, mas permanece com um quadro chamado de dor mecânica, que ocorre durante os esforços por causa do retardo da cicatrização dos tecidos devido ao excesso do uso do gelo. Em caso de cirurgias ortopédicas, deve-se manter a mesma conduta quanto à utilização do gelo. Apenas em casos especiais e com critérios bem definidos, o gelo deve ser mantido por tempo prolongado. Na prática, durante os primeiros 2 dias após o trauma, deve-se fazer a aplicação de gelo de 30 minutos de duração, com intervalos de 1 a 2 horas entre cada aplicação, associado à elevação do membro afetado, enfaixamento de compressão e repouso da região. Não se sabe o motivo, mas algumas pessoas apresentam a reação ruim à aplicação do gelo, chamado de alergia ao gelo. Havendo aumento da inflamação e reações variadas na pele, então essas pessoas não devem dar continuidade às aplicações de gelo. Como ouvimos falar, a aplicação do gelo é bem eficaz usada na hora certa, pois o uso prolongado após a fase de instalação da inflamação, na tentativa de reduzir a dor e o inchaço, podem atrapalhar o processo de cura. É importante ressaltar que esta prática é de grande auxílio, mas não dispensa a procura de um profissional da área após os traumas ou lesões, para que sejam realizados exames e sejam feito o diagnóstico para o tratamento ideal. E na dúvida sobre a utilização dos recursos gelo, calor, exercício, para qualquer tratamento, um fisioterapeuta deve ser consultado. Segundo G.A. Carvalho, num trabalho publicado na Revista Brasileira de Ciência e Movimento, as formas de aplicação da crioterapia mais utilizadas em sua prática diária com atletas profissionais ou amadores, ou mesmo com os chamados atletas de final de semana, são aplicação direta de bolsa de gelo ou gel, massagem com gelo, imersão em água gelada, compressão associada ao gelo e aerosol refrescante. Atualmente, na busca do retorno do atleta à atividade em menor prazo de tempo possível e em perfeitas condições físicas, adotou o uso de terapias combinadas para o tratamento das lesões agudas e crônicas. Essas terapias têm como objetivo potencializar os resultados dos estímulos físicos sobre os tecidos, ao mesmo tempo que associam diferentes recursos fisioterapêuticos, crioterapia, termoterapia e eletroterapia, que é o frio, o calor e recursos elétricos.
Hoje falamos como utilizar o gelo nas lesões. Até nosso próximo encontro com mais dicas de saúde.